Boa noite, irmãos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis 18, do versículo 16 até o versículo de número 33, leitura de forma responsiva. Gênesis 18, do versículo 16 ao versículo 33, leitura de forma responsiva. Leiamos. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Na hipótese de faltarem 5, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda: se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Muito obrigado, Deus, pelo culto que nós já podemos expressar a Ti cantando, orando e lendo a Tua palavra, Deus.
Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem movido o nosso coração a essa adoração, uma adoração racional, uma adoração, ó Deus, envolvida pelo sentimento, pelo desejo de adorá-lo, de exaltá-lo com dignidade, por causa da tua grandeza, da tua justiça e da tua retidão. Aplica agora, ó Deus, ao nosso coração a tua palavra. Ó Deus, nos ensine com a tua palavra. Permita, ó Deus, que nós possamos contemplar uma porção a mais da tua grandeza, uma porção a mais do teu propósito e da tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Nos conceda graça, Deus, nos conceda misericórdia nesta noite e fale ao nosso coração, por amor a Ti mesmo, ó Pai. Nós te imploramos, nós te suplicamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, ó Pai. Bom, nós temos como propósito para nós nessa noite pensar sobre a seguinte verdade: debaixo do propósito de Deus. Ou quem sabe ser um propósito, ser um instrumento dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, para a vida da sua igreja, para a sua obra, para a glória do seu nome. Então seria muito propício pararmos nesse instante e pensarmos o que é ser um instrumento nas mãos de Deus para o propósito de Deus. Pergunte a si mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? O que eu tenho para que Deus faça de mim um instrumento dentro do seu propósito para a sua glória? Deus fala diretamente com Abraão. E Deus diz assim: eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Se eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa a Abraão, se eu quero fazer dele um instrumento no qual todas as famílias da terra serão benditas. E nós já falamos alguns sermões aqui passado, de você pedir a Deus que te dê essa visão do propósito de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, do privilégio, da grandeza de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de Deus diretamente escolher você pelo nome, de Deus te chamar e separar para ser um instrumento nas mãos dele, para um propósito dele, para a glória dele. Isso não implica que é o fato de Deus nos chamar pelo nome, nos separar pela sua graça, por um chamado eficaz e nos colocar dentro de um propósito soberano para a glória dele, implica que nós seremos poupados de sofrimentos, de lutas, de provações e de perdas. Não. Muito pelo contrário, quanto mais consciência nós temos de ser um instrumento nas mãos do Senhor, quanto mais consciência nós temos da nossa vocação, do nosso chamado, nós teremos oposições, de que nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, nós seremos rejeitados, nós seremos maltratados, injuriados, perseguidos, por causa da obra do Senhor, não por nossa causa, não porque nós somos alguma coisa, não porque nós temos alguma coisa, é porque nós nos tornamos um instrumento nas mãos do Senhor para que Deus cumpra o seu propósito para a glória dele mesmo.
E Deus então se revela a Abraão e diz assim: Abraão, eu vou destruir toda Sodoma e Gomorra. E eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. E eu vou fazer de você uma grande nação. E você será o canal onde eu abençoarei cada uma das famílias sobre a terra. Eu abençoarei os seus descendentes até chegar à pessoa de Jesus Cristo, que será o Redentor de toda a humanidade. Deus tem uma promessa, como aqueles que Ele separa, que Ele chama, que Ele qualifica para ser um instrumento dentro do propósito dEle. A grande questão, irmãos, é o momento da gente parar e pensar qual é o valor disso, qual é o significado. A grande questão não é o que nós somos na terra, não é o que nós temos na terra, não é se nós formamos aqui na terra, se nós graduamos, se nós temos algum título, se nós somos bem-sucedidos, se nós temos alguma fama. A grande questão da nossa vida é: eu estou dentro de um propósito soberano de Deus, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para a glória dEle. Porque a questão não é o que eu sou, o que eu tenho, o que eu conquistei, mas é o que o Senhor deseja, o que Ele tem de propósito para a minha vida e para a sua vida. Estar dentro do propósito de Deus, que é a diferença. Ser o instrumento de Deus para a glória dEle é a diferença. E eu já disse isso, não importa se você é um gari, não importa se você é advogado, não importa se você é analfabeto, não importa se você é doutor, o importa é onde você se encontra, debaixo de que propósito, que tipo de instrumento você é nas mãos do Senhor, para a glória dEle, para o louvor dEle. Então, irmãos, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos, como essa questão de ser um instrumento de Deus. O primeiro propósito aqui, no primeiro ponto, nós temos assim, o propósito de Deus, anunciar a retidão e a justiça de Deus. Nós não temos outra primazia na vida, irmãos, do que anunciar a justiça, a retidão de Deus na face da terra. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos uma sociedade melhor, mas nós não a teremos, até que nós venhamos nos conscientizar de que nós temos que proclamar e anunciar a justiça, a retidão de Deus, para que o mundo se curve diante de Deus. Ou nós não teremos uma sociedade melhor, uma sociedade que de fato tema ao Senhor e se curve diante do Senhor. O segundo ponto, irmãos, seria o propósito de Deus. Persevere em oração por seu propósito. Ou seja, torne-se um intercessor no propósito de Deus. Seja alguém que interceda pelo propósito de Deus. Seja alguém que tenha a visão do propósito de Deus. Seja alguém que conheça o propósito de Deus e clame a Deus, interceda diante do Senhor para que o propósito dele se cumpra na terra. E assim, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Perdemos. Mas é porque nós estamos dentro de um propósito. Nós sabemos a razão pela qual sofremos, padecemos, choramos, perdemos, vencemos, formamos, graduamos, atingimos doutorado. Nós entendemos a razão e o propósito de tudo isso, e é isso que nos torna pessoas felizes, realizadas. Nós estamos dentro de um propósito divino, não importa qual seja esse propósito. Então vamos para o primeiro ponto, o propósito de Deus de anunciar a retidão e a justiça de Deus. Então, do versículo 16 até o 21, o texto diz assim, a partir do versículo 18, diz assim, ou melhor, 17 até o 19, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele é o meu instrumento. Ele será o canal onde eu agirei, onde eu farei, que as promessas se cumpram. Agora pense nisso sobre a sua vida.
Pense sobre você, eu sou o canal, eu sou o instrumento no qual Deus derramará a sua graça, a sua bênção, a sua exortação, a sua justiça, a sua retidão, para que eu proclame às nações. Pensado por Deus para que Ele execute o seu propósito. Eis a razão pela qual nós falamos pela manhã, de você treinar a geração, de treinar jovens, adultos, adolescentes, piedosos em Cristo, crentes piedosos para glorificarem a Deus, para entender esse propósito. Então o versículo 19 diz assim, olha, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha a ordem que ele está dando a Abraão. Abraão, você precisa treinar os seus filhos na justiça, na retidão, para que isso seja proclamado sobre a terra, para que o mundo passe a temer a mim, para que o mundo perceba que só eu sou Deus, e que eu sou justo juiz, que eu sou reto e que eu não ignoro o pecado. Você tem obrigação, o dever. Abraão é o canal. O propósito de Deus abençoar todas as nações está sobre Abraão e sobre os seus descendentes. E Deus não fará isso por outro meio, a não ser por meio da igreja, a não ser por meio de você, justo, regenerado, temente a Deus. Mas nós entendemos aqui, irmãos, que o do seu propósito e proclamar a sua justiça e retidão, nós aprendemos dentro do contexto que Deus não tem o propósito de salvar todo mundo diante do seu julgamento, como visto em Sodoma e Gomorra. Abraão questiona e fala, Senhor, se tiver 50, 45, quantos tem na verdade? 10, se houver justo e ímpio, como o Senhor vai matar justo? O Senhor matará justo e ímpio ao mesmo tempo? Isso demonstra que Deus não salvará todos. É certo que alguns serão condenados para o fogo eterno. As promessas de Deus a Abraão, elas são incondicionais. Ele disse, olha, eu chamei Abraão, eu fiz um pacto com ele, estou ordenando a ele que passe para os seus filhos e para os seus descendentes, para que isso passe a todas as famílias, a todas as gerações. O pacto é incondicional, a promessa é incondicional, mas ao mesmo tempo, nós vemos a responsabilidade de Abraão. É ordenado a Abraão que se treine os seus filhos, que se eduque os seus filhos, que prepare os seus filhos nessa justiça, nessa retidão, para que isso seja propagado. E agora, irmãos, não é só uma propagação verbal, mas uma propagação de atitude, de ações, ou seja, treine os seus filhos para que eles sejam justos, para que eles sejam retos, para que eles sejam tementes a Deus, para que eles se desviem do mal. Verbal, com ação, com atitude, eles proclamem a minha justiça e a minha retidão sobre a terra, e as famílias da terra e as nações da terra serão abençoadas em vocês. Você percebe quando Ele te chama para ser um instrumento? É isso que Ele está dizendo a você. Aprenda a minha justiça e a minha retidão, seja um instrumento, um canal de bênção sobre a terra. Não pense no seu umbigo, não pense no seu sucesso. Pense no viver o propósito de Deus. Deixe que Deus seja soberano sobre a sua vida. Se curve diante dEle. Seja meramente um vaso de barro nas mãos do olheiro. Isto. Observe a importância da família no plano de Deus. Deus chama um homem, um pai, e diz assim, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Isso não é condicional para os filhos, irmãos. Preste atenção. Eu escolhi Abraão para que ele ordene aos seus filhos a minha justiça e a minha retidão. Não é uma escolha para filho. Às vezes a gente fala assim para o filho, meu filho, se você obedecer, Deus vai te abençoar. Se você não obedecer, Deus não te dá outra opção. A ordem dele é para que você o conheça, para que você o tema, para que você se curve diante dele, para que você conheça a sua justiça, a sua retidão, e que você propague isso verbalmente e com as suas ações. Não é opção de vida.
Assim como Jesus nos ensina nos evangelhos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A conjunção ali não é condicional. A tradução melhor do grego ali é: já que você é um regenerado, um convertido, então negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Dê evidências de que você me segue, dê evidências de que você é regenerado. Viva como eu te escolhi para viver. Deus escolheu Abraão e disse: olha, os pais são responsáveis. Vocês viram hoje pela manhã no Deuteronômio capítulo 6. Então Deus estabelece o pacto com Abraão, mas ele também demonstra a Abraão a responsabilidade paternal, a responsabilidade do instrumento dentro do propósito. A promessa está lá, ela é incondicional, há um pacto, mas existe a responsabilidade humana. A Abraão foi dado a ordem de ordenar os seus filhos, não é mera opção. Ele fala da minha justiça, fala da minha... E essas palavras estarão no teu coração, e tu falarás delas aos seus filhos, ao levantar, ao se assentar, ao deitar, ao andar. Não é uma opção, é uma ordenança. Você não tem opção de educar ou treinar o seu filho no temor, na retidão e na justiça de Deus. Isso é uma ordenança a você, pai, a você, mãe. Nós temos essa responsabilidade. Quando ele fala da justiça, ele está falando exatamente da nossa conduta, conforme o padrão moral e ético que procede do caráter de Deus. Não é esse moralismo que nós temos na igreja. As pessoas são, praticamente morais, ou elas vivem uma religiosidade, uma moralidade, mas elas não expressam a moral e a ética que procedem do caráter de Deus. Às vezes nós somos parciais, às vezes nós condenamos e criticamos, fazemos juízo de causa própria, nós julgamos foro íntimo das pessoas, nós condenamos pessoas, nós taxamos pessoas, julgando o foro íntimo das pessoas, achamos que podemos sondar a mente e o coração das pessoas. Mas não é isso que Deus está dizendo. Do caráter de Deus, nós temos que treinar os nossos filhos, a próxima geração, a viver o caráter de Deus, a expressar a essência de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, e não aquilo que nós queremos, e não aquilo que nós pensamos. Devemos mostrar aos nossos filhos a importância da oração, especialmente por um mundo perdido. Não é só propagar a justiça e a retidão, mas é entender que nós somos instrumento, os únicos instrumentos pelo qual esse mundo será agraciado, será poupado. Senhor, se tiver 50 justos, eu pouparei. Se tiver 45, se tiver 10 justos na terra, eu pouparei. O ímpio depende de você e de mim. O mundo corrompido, perdido, atolado no pecado, depende de nós, esses instrumentos de Deus, para a propagação dessa justiça e dessa retidão. E é isso que ele está dizendo para Abraão. Abraão, treine os seus filhos, qualifique os seus filhos, ordene os seus filhos para que viva assim. A família está no coração do plano de Deus para abençoar todas as nações da terra. E você é o instrumento. Você, por Deus, para ser o anunciador, para propagar essa verdade. Outra coisa aqui, outro ponto para nós pensarmos, irmãos, dentro desse propósito de anunciar a retidão e a justiça. Quando você proclama verbalmente a justiça de Deus, quando você vive a justiça e a retidão de Deus, você está dizendo ao mundo: Deus não deixa nenhum pecado impune. Nós falamos aqui na escola dominical sobre a mentirinha e o adultério, sobre a mentirinha e o assassinato. Tanto a mentirinha de brincadeira, ela é tão hedionda quanto um assassinato. Eu não estou trabalhando aqui o grau de punição no inferno. Estou dizendo que uma mentirinha, ela é tão ofensiva a Deus quanto um adultério.
todos são hediondos, todos são malignos aos olhos de Deus, todos ofendem a santidade de Deus, todos ofendem a retidão de Deus, todos ofendem a justiça de Deus. Tanto uma mentirinha de brincadeira como o adultério são suficientes para te condenar ao inferno. Então o que nós aprendemos aqui, versículo 20 e versículo 21? Olha como que Deus é justo para aplicar a sua justiça e a sua retidão. Ele disse assim, disse mais o Senhor, e o seu pecado se tem agravado muito. Nós vemos isso na Escritura. O sangue de Abel clama a Caim, grita por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. Você pega a promessa de Deus, dizendo ao povo que ficaria escravo durante 400 anos no Egito, e falou assim, ainda não chegou ao fim. A minha misericórdia para com o povo hebreu, eu estou tolerando o seu pecado porque há um limite, quando chegar no limite eu destruirei todo esse povo. Às vezes você olha para você e diz assim, mas Deus não me matou até hoje. Deus está sendo misericordioso com você. Deus tem sido misericordioso comigo. Mas o texto nos ensina que nenhum pecado ficará impune ou escapará do julgamento de Deus. Olhe para o versículo 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus simplesmente toma conhecimento de causa. Ele sonda o seu coração, o meu coração, a minha mente, a sua mente. Ele diz assim, e eu virei até você e trarei juízo de causa. Nenhum pecado seu escapará de mim, nenhum pecado deles. É certo, se você não tem os seus pecados julgados em Cristo, no dia do juízo final, você terá um encontro com o justo juiz, e Deus punirá você e cobrará cada um dos seus pecados. É isso que nós aprendemos. Ele está dizendo, Abraão, o clamor chegou até meus ouvidos, e eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E para que não haja injustiça da minha parte, eu vou descer até lá, para ver se de fato é isto mesmo. Deus não precisava ir até lá para saber dessas coisas. Mas o que ele está ensinando para Abraão, diz assim, Abraão, eu sondo as coisas, eu julgo com justiça, eu julgo com retidão, eu esquadrinho cada detalhe para tomar uma justiça perfeita, reta diante dos homens. O mundo rejeita a noção do julgamento de Deus. Sodoma, de fato, rejeitava esse julgamento de Deus. Preste atenção numa coisa. Naquele dia em Sodoma, quando eles se levantaram pela manhã, todos eles pensaram que seria mais um dia normal da vida. E quem sabe o vizinho cumprimentando o outro, bom dia, como vai? Tudo bem? Como está? Tudo bem. Eles jamais imaginavam que no findar do dia, todos eles seriam destruídos. Nós levantamos pela manhã, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem. Nós jamais imaginamos que a qualquer hora o Senhor trará juízo sobre a terra e matará todos aqueles que se rebelam contra Ele. E Ele cobrará cada um dos pecados. Segundo ponto, irmãos, o propósito de Deus, persevere em oração pelo propósito de Deus. Se torne um intercessor no reino de Deus, para a obra de Deus e para a glória de Deus. Sabe por que você ora? Faça com que a sua oração tenha sentido. E quando eu digo tenha sentido, não é porque você não está orando por coisas importantes. Não adianta orar por coisas importantes. Adianta orar por aquilo que é propósito de Deus. Porque as coisas mais importantes pelas quais nós oramos, se elas não estão dentro de um propósito de Deus, elas não serão atendidas. Não adianta clamar por cura, se não é propósito de Deus curar. E nós precisamos entender o propósito de Deus, a razão pela qual nós oramos. E aí nós aprendemos aqui, se deleita na oração do seu povo. Deus se compraz na oração do seu povo.
E aqui nós vemos Abraão também se deleitando na misericórdia de Deus. O justo Deus, reto, justo, mas que também é misericordioso, que é compassivo, que é longânimo. Olhe do versículo 22 até o 23. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Versículo 23. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Então vamos por parte aqui. Permaneceu na presença do Senhor e se aproximou de Deus. Nós temos isso lá no Novo Testamento, no livro dos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. O autor de Hebreus diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E aí o versículo 16 conclui assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos socorro em ocasião oportuna. E recebamos. Preste atenção nisso. Permanecer na presença de Deus e se aproximar dele. Qual foi a última vez que você fez isso? Somente aqueles que são próximos de Deus, somente aqueles que permanecem na presença de Deus, podem conhecer o propósito de Deus. Quanto mais tempo se passa na presença de Deus, mais perfeita e correta é a nossa perspectiva sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o pecado, sobre o propósito divino, sobre a vontade de Deus. Mas pergunte a você, qual foi a última vez que você se achegou à presença de Deus e se permaneceu diante dele, se aquietou, se achegou ao trono da graça, para conhecer a mente de Deus, para conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida? O que você deve orar? A Bíblia é a única verdade que nos dá uma visão correta do que é o pecado, do que é o mundo, do que é a corrupção, do que é o ser humano. Mas observem, nós temos que nos aproximar de Deus, permanecer na presença de Deus, abrir a sua palavra, entender a sua palavra, nos tornemos intercessores do propósito de Deus, da obra de Deus, para a glória de Deus. Não é ficar pedindo a Deus: Senhor, dá-me o alimento todos os dias, Senhor, preciso de um novo carro, preciso de uma casa, preciso de um novo emprego, sustenta a minha filha, coloca a minha filha na escola de novo, faz isso, faz aquilo, Senhor. Deus está dizendo assim: eu já sei dessas coisas. Mesmo antes que você mencione, eu já conheço todas essas coisas. O que eu te peço é: clame, se torne um intercessor do meu reino, da minha obra. Seja alguém que seja um instrumento nas minhas mãos. Essas demais coisas eu te acrescento. Eu te darei dia após dia, conforme o meu propósito, conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu tenho estabelecido para você. Se nós andamos, irmãos, na presença de Deus em santidade, conhecendo esse Deus, meditando na sua palavra, nós teremos os insights, as informações do próprio Deus para a nossa mente. Olha aqui o texto dizendo assim: eu vou ocultar isso de Abraão? Preste atenção nisso, olha quem é que está dizendo essas coisas. Eu vou ocultar isso ao Roberto? Roberto, eu quero fazer de você um instrumento nesse local. Eu quero te usar aqui para a minha glória. E você acha que eu vou ocultar de você o meu propósito para você aqui? Mas estudando a Escritura, e Deus vai soltando então esses insights de informação, de revelação na sua própria palavra, mostrando na sua palavra o que é que Ele requer do Roberto, o que Ele requer de você, o que Ele requer de mim. Mas é preciso passar tempo na presença de Deus. É preciso se aproximar de Deus e gastar tempo com oração e com Escritura. Segunda observação aqui de ser um intercessor: suplique a Deus, clame a Deus. Mas o quê? O que nós devemos clamar a Deus? Abraão está assim: Senhor, estou tratando aqui do justo,
O Senhor vai matar ímpio com justo. Olhe para o versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se fosse igual, o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra. Eu te conheço, Deus. O Senhor não comete injustiça. O Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não atrasa, o Senhor não adianta. Eu sei o que clamar a Ti, eu sei porque eu estou rogando, e eu sei porque eu estou intercedendo. Eu disse na semana passada, quando Daniel faz a sua oração no capítulo 9, ele chega para Deus: Deus, eu te conheço, Tu és rico em misericórdia, pecaram, mas o Senhor é grande, clemente em misericórdia. E o Senhor prometeu que aos 70 anos o Senhor nos libertaria, e se cumpriu a Tua palavra. Nos liberte, Deus. Não é ordenar a Deus, é dizer para Deus: Deus, cumpra a Tua promessa, cumpra a Tua palavra. É isso. Filipenses 4, versículo 4 até o versículo 7, quando ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E ele diz assim: não fiqueis ansiosos com coisa alguma, vestir, comer, beber, lance isso tudo diante de Deus, através de súplica, petições e ações de graça, porque Deus cuida, Deus sustenta. Mas ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Nós precisamos passar tempo na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, para conhecer a mente de Deus, para conhecer o coração de Deus, para que nós sejamos um instrumento eficaz, qualificado. Nós temos que passar tempo na presença de Deus, diante desse Deus. Quando oramos, devemos manter dois aspectos do caráter de Deus, irmãos. O primeiro deles: Deus é 100% bom. Coloque isso na sua mente. Deus é 100% bom, mas Deus também é 100% severo. Deus é 100% vingador. Deus é 100% fogo consumidor. Deus é 100% bondade. Deus é 100% misericórdia. Mas Ele não ignora pecado. E Ele não ignora aqueles que aprovam o pecado. E Ele trata com severidade os que pecam e os que aprovam o pecado. É só abrir Romanos, primeiro capítulo, versículo 32. Deus vai matar os que pecam e aqueles que aprovam os que pecam. É assim que Deus trata. Devemos nos lembrar, irmãos, que essa bondade nos deve motivar a orar, a clamar a Deus por sua misericórdia, por sua bondade. Nós temos que chegar diante de Deus: Deus, olha aqui, o Senhor quer salvar os seus eleitos, os seus escolhidos, me dê a visão para que eu clame, para que eu interceda, para que eu rogue ao Senhor a tua misericórdia, a tua bondade sobre aqueles que o Senhor elegeu, que o Senhor separou. Traga-os por meio de Jesus Cristo. Mas também é certo, Deus, que Tu és vingador, Tu és severo, então aplica a Tua justiça, a Tua punição sobre aqueles que se rebelam contra Ti, sobre aqueles que não se curvam diante da Tua palavra. Nós temos que saber por que nós oramos. Nós temos que entender e compreender a mente de Deus entre a justiça, de Deus e a bondade de Deus. Há um equilíbrio, há uma linha, um cerne ali para a gente discernir até onde vai a justiça de Deus e até onde vai a bondade de Deus. O que eu disse sobre os amorreus: por que o Senhor ainda não matou os amorreus? Não chegou ainda, não completou ainda o pecado deles. Mas no momento em que completar a quantidade do pecado deles que eu estabeleci, eu os destruirei, eu vou matá-los. Deus é severo, Deus é bom, Deus é justo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, outra verdade que nós aprendemos diante desse intercessor em Abraão aqui, olhe para o versículo de número 27. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha que perspectiva correta de uma oração. Você ora a quem? Ao Yahvé, ao Adonai, ao Todo-Poderoso, ao Deus do pacto, ao Deus de misericórdia,
ao Deus compassivo, ao Deus que é justo, ao Deus que é reto, ao Deus que se ira contra o... E quem é que está orando? Quem se atreve a falar contigo, ó Deus, é pó e cinza. Pó e cinza não decreta ao Senhor. Pó e cinza não exige do Senhor. Pó e cinza não diz assim, eu não aceito o Senhor. Eu rejeito o Senhor. Pó e cinza não fala essas coisas. Pó e cinza diz assim, tu és Senhor, soberano, altíssimo, justo, compassivo, longânimo, benigno, bondoso, fogo consumidor, vingador. Tu fazes conforme o teu propósito. E enquanto pó e cinza, eu me curvo diante de ti, para conhecer a tua mente, para conhecer o teu propósito, para que eu possa suplicar a ti aquilo que é propósito do Senhor, aquilo que exalta o teu nome, aquilo que glorifica o teu nome. Quem sou eu, ó Deus, para exigir algo de ti? Eu não passo de pó, eu não passo de cinza. Quem sou eu para determinar algo para ti? Quem sou eu para dizer que eu não aceito o sofrimento? Quem sou eu para dizer que eu não aceito a enfermidade? Quem sou eu para dizer a ti que eu não aceito derrota na minha vida? Eu estou diante do Senhor Deus soberano todo-poderoso e eu não passo. Eu preciso de uma audácia, de uma ousadia para clamar ao Senhor. O autor de Hebreus, que fala do texto do capítulo 4, diz assim, nos acheguemos com intrepidez diante de Deus, nos aproximemos com intrepidez, com ousadia diante de Deus, mas é uma ousadia, uma intrepidez reverente, temente a Deus. Nós sabemos o que pedir a Ele. Nós nos curvamos diante da sua palavra. Senhor, liberte o teu povo do cativeiro babilônico, porque o Senhor prometeu aos 70 anos nos libertar, e o Senhor não pode descumprir a tua palavra, porque tu és Deus, tu és justo e reto, o Senhor não falha na tua palavra. É por isso que nós clamamos com ousadia, e nós esperamos o cumprimento dessa promessa. Mas ao mesmo tempo, irmãos, essa ousadia, essa intrepidez, ela está debaixo de uma consciência da nossa inutilidade, futilidade, fragilidade, insignificância, como pó da terra. Nós clamamos a Ti tão somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós não confiamos nada em nós, nós confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas, pelos méritos do Seu Filho Jesus Cristo. Não por nós não passamos de pó. Abraão é rápido em reconhecer a sua natureza, a sua fragilidade. O fato de sermos um instrumento dentro do propósito de Deus não nos torna, inabaláveis, autossuficientes, arrogantes, presunçosos. Eu sou o instrumento de Deus. Não. Abraão foi rápido em dizer, Senhor, Tu és Senhor, e eu sou pó, e eu sou cinza. Eu sou um instrumento, mas eu não passo de pó. Eu sou um instrumento do Teu propósito. O Senhor me deu a mais honra, a maior dignidade que eu poderia ter, mas eu nunca deixarei de ser pó e cinza. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, mas um instrumento que depende, que confia, que busca e que ora com intrepidez e ousadia reverente diante de Ti. Precisamos lembrar, irmãos, que somos pecadores, indignos e que nada merecemos da parte de Deus. Mas, por outro lado, você precisa entender que graça, que dádiva, que poder concedido a nós de ser um vaso de barro, como Paulo escreve a Coríntios, um vaso de barro, mas com um tesouro dentro. Um vaso de barro que tem o Espírito Santo dentro, para entender a mente, o coração, o propósito e a vontade de Deus. O mundo só será diferente a partir de você, a partir de mim. Você é instrumento. Esse instrumento
chamado por Deus, separado por Deus, vocacionado por Deus, para ele cumprir o propósito dele, conforme a vontade dele, para a glória dele. Implicações e aplicações para as nossas vidas, irmãos. Primeira implicação: ou você está dentro do propósito de Deus, ou você se rebela contra o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu digo se rebelar contra o propósito de Deus, eu não estou dizendo que você está aqui blasfemando contra Deus, não é? Xingando Deus, murmurando contra Deus. Você se rebela contra Deus quando você ignora tudo quanto Deus te deu e você não o serve. Eu falei para a escola dominical hoje pela manhã. Deus dá a você o dom do Espírito, Deus dá a você um dom, Deus dá a você um pastor de tempo integral, Deus dá a você um conselho para te pastorear, uma junta diaconal para te servir, uma igreja para você congregar. E como que você tem usado isso para a glória de Deus? Que tipo de instrumento que você tem sido na obra do Senhor? Isso é se rebelar contra Deus. Deus te concede todas essas coisas e você se torna negligente com todas essas coisas. Cadê o seu dom? Onde você atua na igreja? Onde você serve na igreja? Onde você age na igreja? Isso é se rebelar contra o propósito de Deus. Deus te deu vida eterna, o Espírito Santo, um pastor, um conselho, uma junta diaconal, uma igreja, dons e talentos, e você o tem enterrado. Segunda implicação: ou você ora e labuta pelo propósito de Deus, ou você age contra o propósito de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro atalho. Ou se esforçando, chorando, sacrificando, perdendo, sendo ralado, trajado, humilhado, ou você está agindo contra o propósito de Deus. E Abraão diz assim: isso não é justo, isso é ímpio, Deus. Aqueles que desprezam tudo quanto o Senhor concede, não é justo, Deus, é ímpio. Lembra do autor de Hebreus quando diz assim: eles estiveram no nosso meio, eles desfrutaram das coisas espirituais, eles desfrutaram da ceia, da oração, da vida de oração, da comunhão, do culto, mas nunca se comprometeram e ainda abandonaram. Eles jamais retornarão a Deus. Não há retorno, não há volta. Quais são as aplicações então, irmãos? Primeira aplicação: seja um proclamador da justiça e da retidão de Deus. Faz uma análise sua. O que eu sei sobre a justiça e sobre a retidão de Deus? Como eu vou proclamar algo que eu não sei? Como que o mundo será salvo se dependam de Deus? Como que seus filhos, como que os jovens desta igreja, os adolescentes dessa igreja, as crianças dessa igreja conhecerão esse Cristo justo e reto, se você não conhece? Segundo, seja um intercessor pelo propósito de Deus. Faça uma avaliação por quem você tem orado. Por que causa você tem orado? Qual é o objetivo da sua oração? Qual que é a primazia da sua oração? Não é pecado orar pelo almoço, pela janta, pelo emprego, pelo trabalho, pelo salário, pela escola, pela saúde. Não é pecado. Mas o que você ora pelo propósito de Deus? Para a obra de Deus, para o reino de Deus. Senhor, nós precisamos de um missionário em Joanésia. Levanta um entre nós. Levanta, Senhor. Levanta um missionário, um evangelista entre nós.
O campo clama por um missionário. Você conhece a obra de Deus, o reino de Deus? Por fim, ore, mas ore para que as coisas aconteçam para a glória de Deus. Não para o seu bem-estar. O seu bem não é o seu conforto. O seu maior bem é ver Deus glorificado. Então ore por todas as coisas que glorificam a Deus, ainda que não promova o seu bem-estar. Mas glorifica a Deus e honra a Deus. Você é um instrumento de Deus para proclamar a sua justiça e retidão. Você é um instrumento dentro do propósito de Deus para ser o intercessor da sua obra, clamar pela tua obra, pelo seu reino. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua grandeza, da Tua majestade. Ter essa visão, essa compreensão de que somos um instrumento, Pai, dentro do Teu propósito. Que a nós, ó Deus, compete nos preparar, labutar, nos esforçar para compreender a Tua mente à luz das Escrituras. A nós compete-nos, ó Deus, estar na Tua presença, permanecer diante de Ti, nos aproximar, para que o Senhor venha se revelando nas Escrituras e dando a nós, ó Deus, a compreensão do Teu propósito, da Tua obra redentora, da obra, ó Pai, regeneradora, da obra da justificação, para que o mundo perceba, ó Deus, o Teu grande amor, a Tua perfeita justiça e a Tua perfeita retidão. Derrama sobre nós a Tua graça e nos dê esta visão, ó Deus. Nos dê o conhecimento e a compreensão de cada propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. Concede graça a cada um de nós. Nós rogamos ao Senhor. Nós Te agradecemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.